Aleluia, glórias a Deus. Estamos na segunda semana do nosso propósito, tomando posse das promessas. Na primeira semana nós vimos a importância de usar a espada da palavra, de usar a vara, de usar aquilo que está nas nossas mãos para fazer as proclamações dos decretos divinos. Vimos que a palavra de Deus cria, a palavra de Deus mantém e a palavra de Deus abole, acaba. Nós precisamos então entender qual é a palavra e usar a palavra ao nosso favor. Você sabia que a Bíblia tem 8.810 promessas? Eu e você precisamos então definir qual é a área que nós queremos. Eu até trouxe para você no último áudio, um desafio para você pelo menos escrever 10 características do que você está querendo tomar posse. A partir daí, você vai ler essas 10 características todos os dias. Uma vez no dia, no mínimo. O ideal é que seja pela manhã e à noite. Você está fazendo proclamações, decretos, que são essas as promessas que você está confiando em Deus, buscando ela em Deus. À medida que você for lendo e relendo, isso vai entrando dentro de você. E o Espírito de Deus vai trazer as palavras de Deus, os versículos bíblicos que vão lhe ajudar a seguir orando dentro dessas especificações. Além disso, você vai ter noção claramente quando Deus lhe responder, porque Ele vai responder de acordo com as suas especificações. E você, desta forma, saberá que Deus ouviu a sua oração e que Deus fez com que a sua oração tivesse o momento certo de vir à existência. Sabe como nós fazemos nesse processo de declarar e proferir? Nós oramos. Jesus Cristo, Ele foi responsável por restaurar a nossa comunicação com Deus. Da parte de Deus não existe mais nenhum impedimento para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. Uma vez que nós somos os filhos de Deus, nós temos o livre acesso a Deus para entender a promessa, para entender como trazer ela à existência, para entender o que precisamos fazer, qual é a nossa parte. Algumas vezes a nossa parte é orar, outras vezes a nossa parte é orar e marchar, outras vezes a nossa parte, além de orar, marchar, nós precisamos proclamar, guerrear, declarar, nós precisamos ficar firmes, nós não podemos ceder. Deus garante isso através da oração. Temos essa liberdade de falar com Ele sem medo, sem arrudeio, sem intermediário, porque Deus é quem dorme e acorda conosco. Ele é quem vê exatamente a situação que estamos passando. E é o Espírito dele que vai nos mostrar como usar as palavras ao nosso favor. Olha o que a palavra de Deus fala no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. As notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Estão ouvindo? Prestem muita atenção. Deixa eu relatar o que estava acontecendo aqui. O ministério de Jesus tinha começado, ele tinha feito vários milagres, diversos milagres, passaram por várias cidades. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha televisão, mas tinha a rádio boca a boca. E as notícias dele se espalhavam não apenas na cidade onde ele fazia os milagres, mas pelas regiões vizinhas, por regiões até mais longe. As pessoas viam de onde elas estavam com os seus problemas. Um filho doente, uma filha enferma, um filho endemoniado, um parente que era paraplégico, elas vinham e elas aglutinavam ao redor dele, é o que o texto está dizendo. De forma que as multidões, não eram 10 pessoas, 100 pessoas, multidões, são milhares de pessoas, vinham para ouvir Jesus falar, para serem curadas das suas doenças. Elas recebiam o pão espiritual, o alimento para o seu espírito, mas também recebiam a transformação na sua matéria, na sua parte física, para elas e para os delas. Elas traziam os seus pedidos, os seus clamores, e ali elas apresentavam diante de Deus. Mas no meio disso tudo, o texto fala que Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Então vamos agora, nesta semana, compreender
o poder da oração e a prioridade que nós precisamos dar à oração nas nossas vidas. Na verdade, eu desconheço até os dias atuais uma pessoa que tenha sido mais ocupada, que tenha uma agenda mais lotada e que tenha sido mais procurada do que o próprio Cristo. Jesus acordava tendo milhares de coisas para realizar. Ele ia dormir com inúmeras coisas para fazer no dia seguinte. No entanto, ele entendia que ele precisava estar na presença de Deus, na companhia de Deus. Jesus, ele sabia que as pessoas tinham muitas necessidades, muitos pedidos, mas era ele que estava no comando da agenda dele, de forma que mesmo tendo muitas pessoas ainda para ouvirem, muitas pessoas ainda para receberem, ele se retirava para lugares solitários e orava. Ele buscava em Deus o quê? Força. Ele buscava em Deus o quê? Energia. Ele buscava em Deus orientação. Ele buscava em Deus sabedoria. Ele buscava Deus para tomar decisões importantes. Ele buscava Deus para tomar decisões triviais. Ele buscava Deus para decidir quem ia estar com ele, quais amizades ele ia alimentar. Ele buscava Deus para saber qual agenda ele iria cumprir, o que de verdade era prioridade para ele, pois as pessoas sempre vão ter milhares de necessidades. Mas o que de fato eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Ele era um homem também. Como homem, ele estava limitado ao tempo, ele estava limitado ao espaço, ele estava limitado a obedecer as mesmas regulamentações que eu e você. Ele precisava ter uma alimentação saudável, ele precisava ter horas de sono saudável, ele precisava cuidar dele próprio, para que ele estivesse bem, para que ele pudesse também dar ao outro o que o outro estava precisando. Nem todas as pessoas que cruzaram com Jesus receberam o que elas precisavam. Nem todas as pessoas receberam aquilo que elas achavam que precisavam. E aí entra a questão. Jesus, ele precisava estar muito alinhado com Deus para não perder de foco o que era o principal. O principal é o plano de Deus para a vida de Jesus. O principal é o plano de Deus estar em alinhamento com toda a agenda de vida de Jesus. Desde que a vida de Jesus estivesse alinhada ao plano de Deus, ali tudo sairia bem, porque o plano de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Então nós aprendemos aqui com Jesus que Deus tem um plano. Assim como Deus teve um plano para a vida de Jesus, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos buscar Deus para compreender o plano de Deus. Nós precisamos buscar Deus para entender qual é a palavra que vai nos fortalecer no plano, qual é a palavra que vai abrir as portas, qual é a palavra que vai trazer os recursos que nós precisamos para dar continuidade ao plano de Deus nas nossas vidas. Jesus sabia que Deus é a pessoa mais importante e o plano de Deus era o plano mais importante. Por isso ele garantia tempo com Deus a cada dia. Quando nós fizermos exatamente a mesma coisa que o nosso mestre fez, nós vamos estar nos alinhando com o nosso mestre e com Deus. Nós vamos estar buscando o plano de Deus e a cada dia nós buscamos Deus para entender como vamos dar conta desse plano, como vamos realizar esse plano, quais recursos precisamos para esse plano, quais recursos nós já temos que podemos usar nesse plano. Comunhão com Deus aumenta o nosso discernimento. Comunhão com Deus aumenta a nossa sabedoria. Comunhão com Deus aumenta a nossa força, a nossa paciência, a nossa direção, a nossa instrução, o nosso conhecimento. Por mais que Jesus fosse Deus, ele também precisava recarregar suas baterias. Ele também precisava dar instrução nova a cada dia. O pão que desce a cada dia. Alimentação diária. É isso que é separar um tempo de oração. Aprendemos com Jesus que esse tempo precisa ser num lugar sossegado. Jesus orava com seus discípulos? Sim, com certeza Jesus orava com seus discípulos. Jesus orava com aquela multidão? Sim, por isso que a multidão recebia o que estava precisando. Mas Jesus precisava de tempo em unidade com Deus, tempo no qual ele e Deus fossem os únicos ali presentes. Ele precisava de um lugar só deles. Eu e você estamos orando juntas, isso é maravilhoso. Isso não quer dizer que é suficiente. Nós precisamos criar o bom hábito de ter na nossa casa um cantinho de oração.
um cantinho sossegado, nem que esse cantinho seja trancado no nosso banheiro, no qual nós entramos, fechamos a nossa porta e ali nós começamos a clamar, ali nós derramamos a nossa alma, derramamos as nossas preocupações, as nossas ansiedades. É assim que nós encontramos o lugar de fazer a sessão do descarrego. Tudo aquilo que está atribulando a nossa alma, nós precisamos descarregar para Deus, porque Deus consegue suportar o que nós temos para falar para Ele, todas as verdades, e Deus vai conseguir lidar com aquilo. Nós não. Se nós continuarmos carregando a angústia, a preocupação, o aperreio, nós vamos ter problemas primeiramente mentais, depois vamos ter problema no físico. Nós vamos ficar angustiadas, nós vamos começar a desenvolver medos, podemos desenvolver síndrome de pânico, nós vamos desenvolver uma série de doenças. É para isso que nós precisamos ter um bom hábito, para cuidar de nós mesmos. Fomos atacadas, fomos injustiçadas, vamos lá no nosso cantinho de oração. Não é para estar contando para A, para B e para C. A sua carne vai querer que você conte pelo menos para uma pessoa de carne e osso. Não faça isso. Crie o bom hábito de ter sido atacada, de ter sido afrontada, de ter sido injustiçada. Correr para o seu canto de oração e falar para Deus. Quando você priorizar Deus, quando você buscar Deus em primeiro lugar, quando você confiar que Deus vai ser suficiente para te consolar, que Deus vai ser suficiente para te ajudar, que Deus vai ser suficiente para te amparar, que Deus vai ser suficiente para o que quer que seja que você está precisando, você vai começar a ver as maravilhas de Deus na sua vida. Enquanto você abre a sua boca e sai falando para A, para B e para C, você está desperdiçando o momento de aprender a ser instruída pelo poder de Deus e pelo poder do Espírito Santo. O nosso mestre poderia conversar com quem ele quisesse. Ele tinha 12 homens, pelo menos, andando com ele todos os dias. Ele corria para conversar com Deus. A reunião mais importante dele do dia, a reunião principal dele do dia era com Deus. Nós precisamos fazer o mesmo. Jesus teve desafios tremendos, coisas que deixaram ele muito perturbado. Leia novamente o texto que fala de Jesus no Getsemane, na véspera da crucificação. A angústia era tão grande, que neste momento ele levou 3 dos discípulos com ele, deixou eles orando num lugar, andou mais um pouco para ficar sozinho, ele orava, se angustiava, voltava para saber se os discípulos estavam intercedendo por eles, eles estavam dormindo. O peso espiritual era tão grande, a opressão era tão grande, que os discípulos adormeciam. Ele acordava os discípulos e pedia para eles vigiarem com ele, para ficar em oração de vigia, em oração de intercessão. Ele voltava para orar sozinho. Quando ele retornava para ver, os discípulos estavam novamente dormindo. Ele sofreu tanto naquele momento que a Bíblia fala que saiu sangue pelos seus poros. Ao invés de sair suor, saiu sangue de angústia, de aperreio. A oração, ela vai nos mostrar que mesmo nos momentos de maior aflição, Deus está ali conosco. Nunca estaremos sozinhos. Não quer dizer que Deus vai remover as nossas emoções. Estamos vivendo um século onde as pessoas não querem mais sentir nada. Quando não estivermos mais sentindo nada, ou estamos completamente dopadas por remédio, ou não estamos mais aqui nessa terra. O mundo está caído. Existem muitos conflitos, existe muita aflição, existe muita injustiça. São os sentimentos que nos mostram que precisamos de Deus, que nos mostram que precisamos orar, que nos mostram que precisamos que a justiça de Deus venha e intervenha. A única maneira de fazer isso é termos esse canal da nossa parte, da parte de Deus. Não há mais nenhum empecilho. Somos nós que precisamos nos disciplinar e criar o bom hábito de orar todos os dias. Agora, o que a oração não é? Presta atenção, minha gente. A oração não é mágica. Não é uma espécie que eu uso certas palavras ou certos gestos que vão garantir que eu receba aquilo que eu quero. Eu alise tal coisa. Não é eu recitar uma fórmula. Não é eu fazer isso sempre do mesmo jeito que vai me garantir. O que garante que eu vou receber algo é que eu esteja pedindo algo que seja exatamente o plano de Deus. Por exemplo, é plano de Deus que a mulher seja esposa de um único homem, que esse homem seja esposo de uma única mulher. Existem várias palavras de Deus que mostram que isso é o plano de Deus. Vários versículos bíblicos que asseguram isso. Eu estou enfrentando um problema nessa área, eu pego esses versículos e eu começo a clamar.
lembra? É a palavra de Deus que cria, é a palavra de Deus que mantém. Então, se está havendo um caos nessa área, eu trago a palavra de Deus que estabelece novamente a ordem de Deus para esta área, que estabelece a justiça de Deus para essa área. É aí onde eu faço a oração repetida. Eu repito o decreto até que ele venha a existir na prática. Então, a oração, ela não é uma mágica para realizar os desejos meus simplesmente. E sim, a oração é o poder de Deus que estabelece a minha comunhão com Deus, estabelece eu entrar no plano de Deus, eu entender a perspectiva de Deus, eu receber a instrução de Deus, os recursos de Deus para que os planos e os decretos divinos se cumpram na terra. Número 2, a oração não é algo que depende de uma única pessoa ou de um único comportamento. Não depende de uma espiritualidade extra. A própria palavra de Deus fala em Romanos 3,10, não há um justo sequer. Significa que não há uma pessoa que ela seja a melhor de todas e que só a oração dela funciona. Todos nós somos chamados por Deus para termos intimidade com Deus. A oração é um canal para eu conhecer cada vez mais o plano de Deus, a maneira de Deus fazer com que esse plano aconteça e os recursos que Deus tem para me ajudar nesse plano. A oração é um canal onde eu me comunico com Deus, onde eu faço perguntas a Deus, onde eu peço a ajuda de Deus. E todas as pessoas são chamadas a ter uma vida de oração. Precisamos então ter em mente que Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para cada uma de nós. Nós precisamos ter hora de oração todos os dias, horário de oração, uma vida de disciplina de oração. Nesta vida de disciplina de oração, nós buscamos o plano bom, perfeito e agradável de Deus para as nossas vidas. O nosso tempo de oração é o tempo de falar com Deus para entender quais são as estratégias, qual é a força, qual é a coragem que nós vamos precisar emprestada de Deus para cumprir o bom plano dele para as nossas vidas. E número 3, nós estamos sempre falando com Deus para nos alinhar a Deus e não para fazer Deus mudar de ideia, mudar de opinião, mudar a palavra dele, mudar o que ele já criou, mudar as regras, mudar a ordem para que se submeta a nós. Não, Deus não vai se submeter a nós, somos nós que somos escravos de Deus. Deus, ele é o nosso Senhor, as regras já existem. Nós estamos querendo orar para conhecer as regras, nós estamos querendo orar para entender o que daquela regra foi quebrado, para ajustar, para compreender qual realidade nós não estamos vivendo e que já é uma promessa de Deus para nós de viver. E como nós vamos acessar essa realidade? Através das promessas de Deus. Lembrem que são as palavras de Deus que criam, mantêm e abolem uma realidade. Está havendo injustiça, você vai usar a palavra de Deus para abolir a injustiça na sua vida. Está havendo roubo, está havendo perda, está havendo qualquer coisa que é negativa na vida, nós vamos usar os decretos divinos para exterminar esse mal que entrou. O mal pode até ter entrado por uma porta, mas quando nós nos posicionamos, nós fazemos com que ele saia por 7 portas e não voltem mais. Nós precisamos orar e continuar orando. Jesus, ele orou e continuou orando, e até hoje o ministério dele de intercessão é diante de Deus, clamando para que a palavra de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Jesus venceu tudo que ele precisava vencer através de ter uma vida disciplinada de oração. É uma vida que traz prazer, é uma vida que traz a instrução, é uma vida que nós queremos para as nossas realidades, para as nossas famílias. Então vamos juntas, nesta semana, entender e aprender a importância de termos o nosso canto de oração, de priorizarmos Deus como Jesus fazia todos os dias, de buscar em Deus a estratégia para o que precisamos fazer, tanto das tarefas ordinárias como das batalhas espirituais mais pesadas. É em Deus que nós vamos ser alimentadas, fortalecidas e estimuladas. Você que está aqui e ainda não deixou o seu joia e o seu legal, crie como hábito todo estudo, deixar um joia, um legal. Se torne junto comigo uma proclamadora das boas novas. Se torne junto comigo aquela mulher que entra na casa de outra mulher para levar esperança, para levar força, para levar coragem, para levar estratégia.
porque o YouTube pega esse seu joia e impulsiona, e ele mesmo envia para outras mulheres. E você tem sempre a liberdade de copiar o link e enviar também para outras mulheres. Todas nós queremos ter uma história de vitória. Este ano de 2024 ele está começando. Precisamos melhorar e aperfeiçoar aquilo que já somos boas, aquilo que já fazemos bem, e precisamos ainda mais priorizar, aprender aquilo que está nos faltando para que as nossas famílias sejam completamente curadas, protegidas, guardadas, cuidadas, orientadas, para que os planos que Deus tem para nós e para os nossos sejam plenamente executados neste ano de 2024. Não há mais tempo para deixar para depois. Este é o ano da virada, este é o ano da mudança. Falamos muito sobre oração. Vamos fazer a oração de concordância. Você aonde você está, eu aqui, todas unidas, estamos concordando que queremos aprender mais com o próprio Espírito. Queremos perceber o Espírito nos orientando. Queremos perceber o Espírito nos instruindo. Queremos perceber o Espírito nos animando. Queremos perceber o Espírito de Deus nos consolando e nos ajudando. E vamos fazer isso através de desenvolver uma vida de oração. Uma vida onde nós temos o nosso canto, que é nosso, nós com o nosso Deus, nós com o nosso Jesus, nós com o nosso Espírito de Deus. Amém? Espírito Santo maravilhoso, começamos aqui a orar em concordância. Todas estamos concordando que queremos aprender mais da tua escola, aprender mais da tua pessoa, aprender a perceber a tua interferência na nossa vida e na nossa história, a tua interferência na nossa história cotidiana, com as atividades que nós temos que realizar a cada dia, limpar a casa, fazer as compras de comida, de mercado, fazer pesquisas, ir a médico. Nós queremos te ver, Senhor, no nosso dia a dia. Vamos colocar oração em todas as nossas atividades, mas também vamos separar um tempo a cada dia, o tempo no qual nós vamos estar só nós e tu, num lugar sossegado. Vamos aprender a fazer com que a nossa mente se alinhe com a tua mente, a ter sossego, a ter paz, ler a tua palavra, fazer perguntas a respeito da palavra. Vimos hoje que existem 8.000 promessas para nós. Nós precisamos que o Senhor mostre aquelas que neste momento nós precisamos usar elas, aplicar elas para trazer à existência o que mais estamos buscando para o nosso lar. Senhor, aqui tem mulheres que estão orando para que os filhos fiquem livres dos vícios, Senhor. Seja qual for o tipo de vício, muitos estão presos no vício de jogar no videogame, jogar no computador, outros nas drogas e nas bebidas, outros nas bebidas, outros estão presos em medicação, outros estão presos em más amizades. Existem esses vícios que eu falei, mas existem inúmeros outros tipos de vícios, Senhor, que debilitam a atuação do ser humano. Algumas mulheres estão aqui orando pelos seus lares, pelos seus maridos. Os matrimônios foram atacados. Deus, de uma forma ou de outra, o teu Espírito é quem está conosco. E o Senhor sabe exatamente por que estamos aqui de pé. Porque estamos a cada dia te buscando mais, querendo entender com o Senhor, clamando para que os céus baixem e que a nossa casa vire um pedacinho do céu. Queremos expulsar, Senhor, das nossas casas a mentira, o engano. Queremos expulsar, Senhor, a idolatria, a manipulação. Queremos expulsar todas as forças contrárias ao teu reino, todas as forças que se opõem à verdade, que se opõem à nossa cura, que se opõem à restauração do que quer que seja que esteja precisando ser restaurado nas nossas vidas e nos nossos lares. Senhor, nos ajuda, nos encoraja, nos instrui, abre os nossos olhos para percebermos a tua atuação em nossas vidas, abre os nossos ouvidos, Senhor, nos torna pessoas diligentes como o teu filho Jesus. Como o Senhor falava com Jesus, o favor que o Senhor derramava sobre ele, a instrução que o Senhor derramava a cada dia para ele lidar com aquelas milhares de situações diversas e complicadas. Derrama sobre nós a porção que nós precisamos para lidar com a situação que nós estamos vivendo. Visita cada mulher aqui, visita cada lar aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que as doenças se rendam ao nome de Jesus, que todo caroço seque e murche, tudo que começou agora
seque e murche na raiz. Tudo que já é velho, seque e murche, mingue. Você perca as forças, mal. Tudo que alimentava esse mal, que perca as forças. Sopra, Espírito de Deus, sopra sobre todos os lares aqui a cura divina, restauração. Sopra a perfeição de Deus, sopra, Senhor, a palavra do reino, sopra as promessas que são para nós vivermos nesta semana, neste dia, neste ano de 2024. Eu profetizo restauração nos relacionamentos, restauração nas finanças, cura divina chegando em cada lar. Eu profetizo unidade, eu profetizo comunhão, eu profetizo amor, alegria, paz, serenidade, sobriedade, sanidade espiritual, material, financeira, sobriedade e sanidade nos relacionamentos. A bênção tripla, Senhor, chegando em cada família. Salvação para os membros que ainda não reconheceram Jesus. Que novos convertidos estejam brotando em cada família. Cura divina para cada lar. E prosperidade em todas as áreas e em todos os aspectos, no nome santo de Jesus. Minha querida irmã, separa o teu cantinho de oração. Todos os dias, busca Deus, você e Ele, e você vai ver milagres e maravilhas acontecendo a cada dia. Lhe verei novamente amanhã, onde juntas entenderemos o poder sobrenatural que existe nas nossas orações.